Provérbios 28. E aí? Assistiu todos os outros capítulos? Acompanhou com a leitura junto aqui na palavra? Se você não viu, volta lá, vê tudo. Compartilha com as pessoas. Não só apenas enviar o vídeo, mas troca uma ideia, fala do assunto. Compartilha a palavra, vivam coisas juntas. Vocês fazendo isso, Deus vai abençoar de tal maneira que vai trazer mais insights, mais sabedoria, além do que nós estamos compartilhando aqui. Isso aqui que eu estou fazendo, isso é apenas o sal, é o temperinho, sabe? Para estimular o seu paladar. Você deve buscar mais fundo para ter alimentos mais sólidos, tá bom? Deus te abençoe nisso aí. Ó, bora lá. Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão. Os caras que são maus, os caras que são ímpios, eles fogem até sem os outros perseguir. Aqui é uma metáfora boa. O próprio Deus, ele usou aqui na palavra dele, através do Salomão, o leão fazendo referência ao justo, beleza? E Deus escolhe estrategicamente, de maneira específica, para usar a natureza de cada coisa. Então, quando Deus cita essas coisas, Deus quer que a gente perceba exatamente coisas que estão no que Ele criou. Quando é a formiga, olha o quanto a gente consegue aprofundar na formiga. Quando ele fala do rio, quando ele fala da árvore, quando ele fala do próprio leão, da águia, do boi, do touro, quando ele fala de todos os animais, é específico. Aqui ele falou do leão. Ele não colocou um animal para os ímpios, mas eu vou te dar um animal que você vai perceber aqui. O ímpio, ele é como a hiena. A hiena, ela foge. Ela foge até sem estar sendo perseguida. É tipo no filme do Rei Leão, sabe? O filme também foi inspirado na natureza. O leão na selva, ele sempre tem uns confrontos com a hiena, porque o leão caça, ele quer pegar ali e as hienas vêm. E tem um problema nas hienas que você vai perceber que o ímpio é do mesmo jeito. A hiena, ela é até maldosa, ela é até corajosa às vezes. E parece que o ímpio também é, sabe? Mas eles fazem isso em bando. Sozinho, geralmente, eles são covardes. Sozinho, geralmente, ele quer achar uma presa que é muito mais fraca para ele poder oprimir. E ele quer sempre atacar em bando. Então guarda isso. O ímpio, ele é semelhante a uma hiena. O justo, ele é intrépido, sabe? Aquele cara que é firme, que fala, que fica, que faz. Ele é como um leão. Ele chega e faz. O sábio, ele é justo, ele não é o ímpio. A essa altura, se você está acompanhando aqui, você já sabe disso. Olha só, por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. Olha só, toda vez que vai virando um caos, ninguém aguenta, as pessoas querem que fica trocando. Agora, quando você tem um povo que é sábio e entra lá um rei que é sábio, as pessoas querem manter ele, porque esse cara sabe manter a ordem. Quando mantém a ordem, a paz vem. Quando a paz vem, as pessoas prosperam, os negócios acontecem, a vida fica fácil, você não tem prejuízo de roubo, de maldade, dessas coisas. É tão bom viver num ambiente de paz, não é não? Por isso que Deus, ele fala assim, ó, se empenhe para conquistar a paz. Se empenha, se dedica, estou te convidando para isso também. Não seja só uma pessoa intelectual, não seja uma pessoa que fica só na sua bolha. Seja alguém que se empenha para promover a paz nos lugares que você está. Isso é importante, cara. Isso vai chegar em você. Se você fica deixando passar, uma hora esbarra, o mal volta para você. Às vezes nem é o mal que você criou, às vezes é o mal que simplesmente você omitiu e permitiu que aquilo passasse em você. Deu até vontade de contar a historinha da fazenda. Eu acho que eu vou contar a historinha da fazenda e vou finalizar. Ela vale o texto. Mas antes, deixa eu te falar um outro aqui. Sobre ser omisso, sabe? O pobre que oprime os pobres
é como chuva torrencial que destrói as colheitas. E tem isso, né? É o pobre que fica querendo maltratar o pobre. Então olha só por que acontece essa lógica de raciocínio. O pobre, ele não gosta de ser pobre, mas o que ele faz? Em vez dele querer ser rico, ele vai querer oprimir um pobre que é mais pobre do que ele, para ele se sentir rico, entendeu? Então ele não tem que fazer o esforço, o investimento para ser rico. E aí ele vai fazer o quê? Para ter um sentimento de mais conforto na sua pobreza, ele vai querer ver um que é mais pobre do que ele. Isso acontece em tudo, tá? Um cara que é burro, ele vai querer fazer de alguém mais burro do que ele. Um cara que é feio, ele vai querer fazer de alguém mais feio do que ele. Entendeu? Um cara que é gordo, pode reparar só, ele fala, não, mas fulano é mais gordo do que eu. E na hora que ele vê um gordinho, o meu sogro mesmo tá num barrigão desse tamanho, na hora que ele vê um gordão, ele já vem falar do gordão. Eu falo assim, tá falando do gordão aí, mas fica esperto não, daqui a pouco você chega naquele tamanho ali. Você percebe? Então é desse jeito. Bom, mas melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos que ainda seja rico. É melhor um pobre que é íntegro, mas que é pobre, do que um ímpio que é rico, tá? Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Eu vou bater aqui nos crentes, tá? Principalmente nos crentes bem religiosão das igrejas e tal, que eles têm muito disso. Os crentes querem bater nos caras tudo que bebe, tá? Então eles batem. Se pôs álcool na boca, não é crente, não sei o que, e bate, tá desviado, tá em pecado e bate nos caras da bebida. Deixa eu te colocar em relação à bebida. Eu perdi meu pai por causa da bebida. A bebida transforma os caras mais sábios num tolo. Mas a palavra, ela coloca o seguinte: você tem que conhecer aquilo que você domina. Se a bebida te domina, não mexe com isso. Essa é a sabedoria de Provérbios. Ele recomenda dar a bebida para aquele que é angustiado de espírito, porque ele vai ter um consolo. A Bíblia recomenda em você não se embriagar. Jesus bebeu bebida alcoólica, os apóstolos bebeu bebida alcoólica, e tudo aí você pode contorcer, tentar fazer o que for, mas se você vier com a palavra, e se você olhar com um olhar verdadeiro, não tem. Então assim, tenha sabedoria nisso. Mas o que é o fato? A galera da igreja bate nos caras da bebida. Só que a galera da igreja erra nisso aqui com força. Quem guarda a lei é filho inteligente. Então guarda a lei. Guarda a lei de Deus. E o resumo da lei de Deus é o amor. Então guarda o amor. Beleza? Se você estiver amando o próximo, você não vai roubar o próximo, você não vai adulterar, você não vai oprimir, você não vai desejar as coisas do próximo, você não vai matar, você está vivendo o amor, entendeu? Então quem cumpre o amor, cumpre toda a lei. Então se proteja com o amor, guarda a lei, guarda o amor. Fez isso, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Você vai envergonhar seu pai da terra e você vai envergonhar seu pai do céu. Os crentes são muito comilões. Só observa. Você não precisa nem de muito, não. Observa o tamanho da galera. É simples, é. Observa o tamanho da galera. E aí tem uma frase que a galera crente aí gosta de falar muito. Nada contra esse povo, não. Tem um monte que eu amo, viu, gente? Até os que eu não amo, eu suporto em amor. E eu amo a igreja, eu amo o pessoal e tal. Mas eu tô te falando o fato. E como eles gostam de bater numa ferida, eu tô querendo bater numa outra ferida que é deles. Que é Jesus falando. Você fica preocupado com o cisco no olho do outro, mas não percebe uma trave no seu. Eu só tô mostrando a trave, entendeu? Eles são comilões. E a frase que eles enchem o peito para falar, falou assim, não, nós não bebe, mas nós come porque nós é crente. Aí pega pizza, come a pizza inteira, hambúrguer doidado e vai cepando açúcar na veia, come, repete tudo e tal. E esses são os comilões, tá? São os comilões. Isso não é bonito. Isso é a gula.
E isso vai te trazer consequências, além de consequências morais e espirituais, isso vai te trazer consequências físicas para a sua saúde, entendeu? Então, ser comilão é ruim. E aqui tem um detalhe: Jesus foi julgado, apedrejado por essas duas acusações. Jesus era chamado de beberrão e de comelão. Beberrão porque não tem como você ser chamado de beberrão por beber bebida sem álcool, tá? Então é porque ele bebia bebida alcoólica, que era o vinho. E ele comia com os caras. Jesus sentava na mesa de pecadores e publicanos. O que esses caras bebiam? Aí Jesus bebia a bebida deles, tá? Ele era chamado de beberrão, mas Jesus nunca pecou, nunca perdeu o controle. Então tem como fazer isso de maneira sensata, e Jesus sabia e ele tem que saber. Jesus também comia, mas eu tenho certeza que Jesus nunca errou a mão, nunca errou a dose, porque se ele tivesse errado, ele não teria dado todos esses princípios para contradizer com o comportamento dele. Ele sabe viver isso melhor do que todo mundo. E por ele não ter pecado, ele não foi guloso, ele não cometeu a gula. Ele não foi um comilão, entendeu? Então, cuidado, o comilão envergonha seu pai. Deixa eu voltar no ponto aqui de você ser alguém que promove a paz, e vou encerrar esse capítulo. Não seja omisso. Inclusive eu vou pôr o título lá assim: não seja omisso. Provérbios 28, não seja omisso. Tá? O que é não ser omisso? Eu vou te contar a historinha. Antigamente, qualquer pessoa que encontrava com a gente na rua, se visse a gente fazendo uma bobagem, a pessoa chamava a nossa atenção. E isso fazia com que a gente vivesse uma época mais pacífica. A gente vivia uma época mais pacífica. Os professores eram mais respeitados, as autoridades da rua, os pais, os vizinhos. Eles se posicionavam, a gente crescia com essa educação e isso se perdeu. E aí o mundo está bem mais bagunçado, está bem mais violento, tem muito mais ímpio, freava mais, entendeu? Tem uma fazenda, que lá na fazenda o senhor, ele de repente pegou uma ratoeira e falou assim: cara, eu vou pegar esse rato que está aqui em casa. E aí pegou uma ratoeira boa, moderna, pôs um pedação de queijo lá e falou: vou pegar esse rato. E aí armou e o rato ficou maluco. O rato falou assim, ele foi correndo lá no galinheiro, falou assim: ó, galinha, galinha, me ajuda, nós temos um grande perigo na fazenda, tem uma ratoeira lá no celeiro. Aí a galinha pegou e falou assim: eu não tenho nada a ver com isso, ratoeira é para pegar rato, eu sou galinha. Aí a galinha, o rato desesperado, correu lá no chiqueiro e falou assim: ó, porco, porco, me ajuda, a fazenda está correndo perigo, tem uma ratoeira lá no celeiro. Aí o porco pegou e falou assim: porco fica no chiqueiro, eu não tenho nada a ver com celeiro, com ratoeira, com queijo, esse problema é seu, rato. Aí o rato desesperado correu lá pro boi lá e falou assim: boi, boi, a fazenda corre perigo, tem uma ratoeira lá no celeiro. Aí o boi falou assim: ih, eu não tenho nada a ver com isso, se fosse problema meu, com uma patada eu quebrava essa ratoeira. O ratinho, decepcionado, frustrado, foi embora e foi lá pro celeiro, que é o lugar que ele mais ficava. E aí, na madrugada, deu aquele barulho de ratoeira. Quando deu esse barulho, cada bicho que estava lá pensou assim: o ratinho era até gente boa, né? Mas coitado do ratinho, já era, menos um ratinho no mundo e tal. E aí depois ouviu os gritos, a casa começou um tanto de movimento, luz acendendo e tal. E aí o ratinho chega lá, os animais tudo junto comentando um assunto, né? De tipo assim, que coitado do ratinho. E o ratinho chega lá. E o pessoal fica surpreso e fala: ué, ratinho, pensando que você tinha morrido, que a ratoeira pegou alguém lá, ué? Falou: pois é, rapaz, a ratoeira pegou uma cobra. Aí o senhor foi lá. Quando o senhor foi lá para poder mexer, a cobra picou ele. E aí agora ele tá com veneno
e tá na cama. O pessoal foi chamar médico, foi chamar o pessoal para socorrer ele aí. O senhor ficou na cama, o médico conseguiu extrair o veneno, só que a imunidade dele ficou muito baixa. E aí ele precisava se fortalecer. Aí a senhora dele começou a cuidar disso tudo, pegou, matou a galinha, fez uma canja, porque a canja deixa mais forte, né? Aumenta a imunidade. E até agrada o paladar, né? Deu para ele canja de galinha. Tchau pra galinha. Com isso dele ficar lá parado, uma semana se passou, os familiares chegaram, o médico ia lá, precisava alimentar esse povo. Matou o porco e alimentou essa galera durante a semana. E foi passando, mais uma semana se foi, e não é que o homem da fazenda, ele firma o corpo e se recupera. Quando ele se recupera, o pessoal fica tão feliz que fala, vamos dar uma festa, vamos fazer um grande churrasco. Pegou o boi, cortou o boi, matou o boi e fez o churrasco. O ratinho avisou todo mundo. Gente, a fazenda está em perigo, tem uma ratoeira lá no celeiro. Muitas vezes a gente acha que não tem a ver com a gente, porque ratoeira é para rato. Em algum momento vai esbarrar com você. Em algum momento vai esbarrar com você. Quem já assistiu o filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha, ele se conhecendo seu poder, ele não estava sabendo usar o poder da maneira certa. E o tio dele falou assim, ó, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí, em vez dele querer salvar as pessoas, ele estava querendo ganhar dinheiro com o poder dele. E aí um cara que roubou lá, ele pensou, isso não tem a ver comigo. E deixou o cara embora. Só que esse mesmo cara entrou no carro que estava o tio dele e matou o tio dele. Se ele tivesse entendido que aquilo era um problema dele, ele teria feito alguma coisa. Todo problema de saneamento que tem na cidade é um problema nosso, vai chegar em nós. A dengue que matou não sei quantas pessoas nesse ano passado, mostra para nós que o vizinho, se a gente não se preocupar com o vizinho, para o vizinho ter o cuidado de, vai vir mosquito para nós, vai vir leishmaniose para nós, vai vir outras doenças para nós, entendeu? Tudo tem a ver com todo mundo. Uma pessoa que a gente coloca, a gente viu esse texto aqui, ó, na liderança, se a gente coloca uma pessoa ruim, isso vai afetar todo mundo. Por isso que tem que ser criterioso de quem que a gente vai escolher para liderar. Tudo tem a ver com todo mundo. Então não seja omisso, seja alguém que promova a paz. E não tem nada mais forte na terra para promover a paz do que isso aqui, ó. A mensagem do príncipe da paz. Deus te abençoe. Se fez sentido para você, já sabe, né? Compartilha aí, coloca nos seus grupos aí de WhatsApp, fala com as pessoas, vê que tem uma historinha aqui que é muito bacana. E essa historinha eu gosto muito dela.